Olá, eu sou o Denis, este é o canal Literatura Espírita. Hoje nós iremos estudar um pouquinho do Evangelho de São Mateus, na verdade, um pequeno trecho que nós iremos comentar em cima, que é pequeno, mas que nos traz uma reflexão muito profunda. Esse texto, esse versículo, ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 em diante. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, já que seu sol desponta sobre maus e bons e cai chuva sobre justos e injustos. Então, vamos nos atentar principalmente a esse pequeno trecho aqui. Não só amarás o teu próximo e amarás também o teu inimigo, porque esse é um amor que transcende o amor fraterno que nós conhecemos, porque o que nós imaginamos que seja o amor do ponto de vista humano? É você amar as pessoas que te amam, é você devolver o bem àqueles que te fazem o bem. E quando uma pessoa nos faz o mal, quando uma pessoa nos agride, quando uma pessoa nos ofende, quando uma pessoa nos machuca, nós nos sentimos no direito de devolver na mesma moeda. Como se nós pensássemos que aquela pessoa merece isso. Então a gente tenta se justificar perante a nossa consciência, dizendo para nós mesmos que eu posso prejudicar essa pessoa porque ela me prejudicou primeiro. Mas diante das leis divinas, diante das leis de Deus, da lei de causa e efeito, isso não funciona desta forma. E a partir do momento que você faz o mal de volta, você perde o direito de reclamar qualquer tipo de justiça, né? Porque você tentou assumir a justiça com as suas próprias mãos. E a justiça de Deus é bem diferente da justiça que nós, seres humanos, tentamos imaginar que ela seria. Por isso que Deus diz: ama o teu inimigo também. Ama aquele que quer te fazer o mal, ama aquele que te odeia, ama aquele que tenta te prejudicar. Mas esse amor vem em que sentido, né? Lembrando que nesse capítulo aqui é onde é dito, por exemplo, para você dar outra face, né? Para você andar 2 milhas com aquele que quer que você ande uma, e por aí vai. O que Jesus quer nos ensinar nessa questão? Primeiramente, que nós não devemos desejar o mal, nem devolver o mal na mesma moeda em que o outro faz conosco. Então, por exemplo, se uma pessoa te prejudica ou te faz mal, você não deve querer, desejar que essa pessoa se prejudique também, que essa pessoa sofra alguma punição, e muito menos você mesmo ir lá e tentar punir essa pessoa de alguma forma. Então, é lógico, né? Você também não vai, por exemplo, uma pessoa, você sabe que tem um ladrão na sua rua, por exemplo, eu vou deixar minha casa aberta porque eu não posso impedir a pessoa de me roubar, né? Eu não posso ir contra a vontade da pessoa. Não é nada nesse sentido, né? Jesus apenas diz, por exemplo, imagine que você pegue uma pessoa tentando te roubar. Imagine quando isso acontece na sociedade, o que as pessoas tentam fazer? Tenta linchar a pessoa, tenta espancar a pessoa, acha que a pessoa tem que morrer, que ela tem que sofrer isso, tem que sofrer aquilo. E não percebem que elas estão destilando o próprio veneno que elas têm no coração, sob o pretexto de que eu posso jogar esse veneno na pessoa porque a pessoa é um criminoso, por exemplo, né? Então é lógico, você pega um criminoso tentando roubar sua casa, você chama a polícia. Não precisa de você, eu vou matar a pessoa, vou espancar a pessoa, vou bater na pessoa. Não, essa pessoa tem que morrer, tem que ficar doente, tem que sofrer isso e aquilo. A gente não deve ter esse tipo de sentimento, né? E quando possível, também, que as pessoas, por exemplo, imagine uma pessoa que te ofenda no seu trabalho, que te prejudique de alguma forma. Às vezes, você tendo um ato de piedade com essa pessoa, você ajudando essa pessoa, ainda que seja uma pessoa que tente te prejudicar, você consegue modificar
a visão que essa pessoa tinha de você. Às vezes a pessoa passa a gostar de você, passa a ser sua amiga, e você transforma um inimigo em um amigo por causa do seu gesto de caridade, por causa do seu gesto de boa vontade, por causa do seu gesto de não prejudicar a pessoa. Porque o mal perde força diante do bem, isso é inevitável. Se uma pessoa vem com dois paus na mão para te bater, né, falando assim de uma forma figurada, né, e ao tentar te agredir verbalmente, por exemplo, você se mantém calmo e age de maneira cortês e educada com ela, a pessoa fica sem graça, ela perde a força. Ninguém consegue manter-se numa energia negativa, numa energia potencialmente destrutiva, quando ela não encontra respaldo do outro lado. É aquele velho ditado: quando um não quer, dois não brigam. Para a pessoa manter um ódio que ela tem em direção a você, ela precisa alimentar isso de alguma forma, pensando que você é uma pessoa ruim, que ela não gosta de você, que você é má, que você é desagradável, etc, etc. Se você é uma pessoa boa com ela, chega uma hora que isso vai perder força, porque ela não consegue driblar a própria consciência dela de que ela tem o direito de te fazer mal porque você é uma pessoa ruim. Ela vai ver que você é uma pessoa boa. Se ela quiser continuar te prejudicando, ela vai, mas a consciência dela vai começar a ferir ela de maneira profunda. Então, você não deve dar motivos para que as pessoas não gostem de você, fazendo mal para essas pessoas. E aqueles que fazem mal para você, liberte-os. Em que sentido? Praticamente todos os casos de obsessão, vamos estudar o lado espiritual da coisa, eles começam com atritos afetivos de alguma natureza. Então, se a pessoa, por exemplo, uma pessoa roubou a outra, uma pessoa fez mal para a outra, matou a outra, roubou o marido, a esposa do outro, qualquer coisa, né? Prejudicou o filho de alguém e uma pessoa faz mal para outra, ou às vezes se fazem mal reciprocamente, uma não consegue perdoar e isso inicia um ciclo de ódio, de perseguição, que pode durar às vezes vidas e mais vidas. E isso pode ser evitado quando você corta o mal pela raiz. Se a pessoa te faz mal, você a perdoa, no sentido de não devolver esse mal, de não desejar o mal para ela, você se liberta e você restringe a lei de causa e efeito para aquela pessoa específica, né? Você liberta do laço que aquela pessoa tem com você. Porque quando você não perdoa, por mais que você imagine que você queira se manter distante da pessoa, você tem um laço contínuo, uma algema contínua com aquele que você fez o mal ou com aquele que fez o mal para você. Então a pessoa te faz o mal, você quer se livrar dela, mas fica remoendo o ódio, você tem um laço energético com essa pessoa que não deixa ela se afastar de você. E que vai trazer essa pessoa para a sua vida recorrentemente até que você se liberte desse vínculo, perdoando essa pessoa, ou caso você seja o ofensor, conseguindo o perdão dessa pessoa, né? Então, quando Jesus nos orienta a amar o nosso inimigo, ele está dizendo para que nós sejamos livres, né? Para que nós não criemos amarras espirituais, afetivas com os nossos desafetos, né? Que você possa passar pela vida de uma maneira mais leve, mais tranquila, sem criar problemas para o seu futuro. E aí ele traz uma orientação em seguida que é muito poderosa, né? Dizendo que Deus faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus e que a sua chuva caia sobre justos e injustos. Ou seja, Deus é o nosso Pai, é o doador de todas as coisas e Ele não faz distinção de pessoas. Ele não te beneficia porque, eu sou cristão, eu sou espírita, então eu tenho algum benefício em relação a um criminoso que está lá na cadeia que fez mal para os outros. Não, você não tem. Deus não faz essa distinção entre você e o outro. O que acontece é o seguinte: as bênçãos de Deus são infinitas. Deus é o criador de universos infinitos, né? Não tem como a nossa mente limitada, humana, mensurar o que seja Deus. Então, você, criatura limitada, você que é uma criatura
em evolução, né? Nós que somos seres finitos, nós estamos sujeitos a captar essas bênçãos de acordo com a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de discernimento, a nossa capacidade de absorção mesmo, né? Imagina, né? Fazendo um paralelo, imagina que você precise de água salgada para algum projeto pessoal seu. Nós vivemos num planeta que, embora chamado de planeta Terra, é um planeta basicamente feito de água. Então, nós temos oceanos com quantidades intermináveis de água salgada e estão à disposição de todos. Então, cabe a você pegar a quantidade de água que você conseguir. Então, se você vai lá na beira do oceano, na beira do mar, com um copinho descartável de 100 ml, você vai conseguir captar 100 ml de água. Se você vai lá com um caminhão-pipa, você já vai conseguir captar milhares de litros de água. Se você vai lá com, sei lá, uma máquina gigantesca que pode pegar toneladas e toneladas de litros de água, você vai conseguir pegar dessa forma. Então, tudo depende do tamanho do seu recipiente. Quanto mais capacidade você tiver, mais capacidade você vai absorver. Espiritualmente é a mesma coisa. As bênçãos de Deus, o sol, o brilho, né, de Deus, ele está sobre todos nós o tempo inteiro. Assim como a chuva, né, a chuva de bênçãos divinas, né? Agora, o que vai fazer com que você tenha mais capacidade de absorver o amor de Deus, as suas bênçãos, a sua graça, o seu amor, é a sua capacidade espiritual, e essa capacidade espiritual é você que precisa desenvolver, né? Então, a diferença entre o santo e o criminoso é a capacidade que o santo desenvolveu de entrar em comunhão com Deus e absorver a sua graça, o seu amor e espalhar esse amor, ser um canal e um instrumento desse amor para os outros. Enquanto o criminoso, ele vive num mundo fechado dentro do seu próprio egoísmo, que de certa forma coloca uma tampa no recipiente dele e não permite que ele tenha acesso a essas bênçãos divinas. Então, o que nós precisamos pensar, o que nós precisamos trabalhar e desenvolver é a nossa capacidade de nos conectarmos com Deus, de nos conectarmos com os espíritos sublimes, com os espíritos mais elevados, e assim podermos captar essas bênçãos, esses pensamentos mais elevados, esses sentimentos, esse amor mais puro, mais espiritual, mais sublime, para que nós tenhamos a capacidade espiritual de nos desenvolver e de amarmos com mais profundidade, de sermos instrumentos melhores daquilo que é divino. Então, essa é a lição que nós tínhamos para comentar do Evangelho de hoje, embora seja um versículo assim pequeno, né? Poderíamos fazer seminários intermináveis a respeito deste assunto, porque é um assunto que tem uma profundidade muito grande dentro dos ensinamentos das leis divinas, né? Da lei de causa e efeito e de tudo aquilo que nós precisamos desenvolver como espíritos. Então, depois nós continuamos com mais estudos referentes a esses assuntos e que as bênçãos de Deus, né, que cada um de nós possa se focalizar, estudar e procurar nos desenvolver em relação a essas bênçãos, né, que Deus tem a nosso respeito e a nosso favor. Né, que a paz de Deus esteja com todos nós, que assim seja.